Amados irmãos, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo que opera em nós, Senhor. Continua, Senhor, completando a boa obra no nosso coração, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja espalhada pela face da terra e que as igrejas hoje no Brasil e no mundo, Senhor, possam ser impactadas com o teu Espírito Santo e que tu venha nos ensinar, Senhor. Nos ensinar nesse tempo, Senhor, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, Pai. Nos ensina, nos mostra aquilo que tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, aviva a tua igreja, Pai. E que nós possamos colocar em prática todo o ensinamento vindo do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 2. Olá, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos começando a nossa EBD online. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8 da lição, que fala sobre Antioquia, modelo da igreja missionária. Não sei quantos deram uma lidinha na lição, mas essa lição fala do começo da igreja, como o Espírito Santo teve que trabalhar no coração dos cristãos para que eles entendessem a nova aliança, que o Evangelho, o qual Jesus ordenou, né, a grande comissão lá em Marcos 16, e Jesus falou para eles, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E para eles era muito difícil entender toda criatura. Tanto é que a igreja, ao começar, né, eles pregavam apenas para os judeus. Era muito difícil entender que o Evangelho também abraçava os não judeus, os gentios. E essa lição fala sobre isso, como foi a atuação do Espírito Santo no meio da igreja para que eles entendessem a nova aliança. E eu gostaria de começar com vocês lendo um texto que está até na nossa revista, que diz assim: a seguir, Lucas 24, 44 a 47, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Era muito difícil entender isso, que começaria de Jerusalém a pregação do Evangelho. Mas o objetivo de Jesus é que todas as nações fossem abençoadas e adquirissem o direito de serem salvos. Então, irmãos, quando a gente lê esse texto, algo me chama a atenção. Duas coisas me chamaram muita atenção nesses versículos. Primeiro, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aí eu vejo como nós carecemos do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para a gente entender exatamente o que Jesus quer nos ensinar nas Escrituras. E isso aconteceu durante todo o caminho da igreja. O Espírito Santo abria o entendimento, dava um novo entendimento, porque para eles era muito difícil entender que hoje, na nova aliança, gentios e judeus teriam que caminhar juntos, pois na antiga aliança, a ordem de Yahvé
era que não houvesse associação entre judeus e gentios. E essa associação entre judeus e gentios, muitas vezes, o levaram à idolatria. Então o Espírito Santo tinha que trabalhar no coração dos judeus essa nova aliança, sabendo que Jesus Cristo morreu não só para os judeus, mas também para os gentios. E continuando, queridos, o que a gente viu? A gente vê que lá em João 10,16, Jesus disse para eles o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando Jesus diz tenho outras ovelhas, ele falava exatamente de nós, dos gentios, daqueles que não eram judeus. Mas o Espírito Santo ainda estava trabalhando no coração da igreja. Era muito difícil para eles aceitarem que agora a nova aliança, judeus e gentios, caminhariam juntos. E quando a gente vê a grande comissão de Jesus, Jesus falou para eles, lá em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura, não só os judeus, mas também aos gentios. E eles ainda não haviam compreendido bem o que isso significava, mas o Espírito Santo teve que atuar de maneira intensa para derrubar a parede de separação entre judeus e não judeus. Mas o Espírito Santo é especialista nisso, em quebrar paradigmas e mudar o nosso coração e o nosso entendimento. E a gente vê que os primeiros, a entrarem, alguns não-judeus que começaram a ingressar na igreja. A gente vê os samaritanos, que foram evangelizados por Felipe. A gente vê Cornélio, quando Paulo e Silas estavam presos e que a porta da prisão se abriu e o carcereiro falou assim, pediu uma luz para ver, ele já ia se matar, pediu uma luz para ver, e eles falaram, não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E aí ele falou, o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas falaram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E assim a salvação começa a chegar para os não-judeus também. A nova aliança faz com que judeus e gentios tenham acesso ao Pai. Agora, mediante a cruz de Cristo, judeus e gentios estão unidos e têm acesso ao Pai. E a igreja de Jerusalém? Como era a igreja de Jerusalém? Qual é o perfil da igreja de Jerusalém? A gente se vê como cristãos desse dia, Muitas vezes já conversei com irmãos e muitos falam assim, poxa, eu queria hoje viver aquela igreja primitiva, onde acontecia aqueles milagres, acontecia aquelas maravilhas, muitos eram convertidos. Então, quando a gente olha a igreja de Jerusalém, é uma igreja que inspira ainda, porque é uma igreja em que crescia cada dia o número de cristãos. Então, o poder da palavra transformava e salvava vidas ali. A evangelização era realizada com ousadia, com intrepidez, e havia manifestação do poder efetivo de Deus, porque havia curas, havia sinais e prodígios acontecendo na igreja. Porém, nem tudo são flores. Havia também algo em que a igreja precisava ser tratada. Irmãos, o Espírito Santo é especialista em nos tratar. E Ele sabe qual a área que nós precisamos ser tratados.
a igreja tinha algo que precisava de tratamento, que era o preconceito. Era muito difícil para a igreja se livrar desse preconceito. A igreja era dividida em dois grupos: cristãos nativos, judeus nativos e os judeus helenistas. Os judeus nativos eram aqueles judeus que eram de Jerusalém, que nasceram em Jerusalém. Os judeus helenistas eram aqueles de origem grega, que falavam grego, que foram criados fora de Jerusalém, fora de Israel. E o que estava acontecendo na igreja? O que estava acontecendo é que as viúvas não estavam sendo assistidas. As viúvas dos judeus helenistas não estavam sendo assistidas, elas estavam sendo esquecidas. Em contrapartida, as viúvas dos judeus nativos estavam tendo assistência. E aí a gente vê um conflito dentro da igreja, dois grupos divididos dentro da igreja. E aí eu lembro da oração de Jesus, lá em João, que diz: Pai, eu oro para que eles sejam um. Irmãos, essa oração é uma oração que deve arder nos nossos corações até o dia de hoje, porque a desunião, a falta de união, a divisão faz com que a gente não caminhe. E quando isso foi resolvido dentro da igreja, foi levantado sete irmãos para cuidarem dessa questão da ajuda aos pobres, porque havia na igreja, a gente percebe quando a gente lê, que há dois tipos de ministério ali no comecinho da igreja: o ministério da pregação da palavra e oração, e o ministério do cuidado, do serviço, do cuidado dos pobres, do serviço. E nesse momento foi escolhido 7 irmãos para estarem cuidando dessa área, para que não houvesse essa divisão, para que as viúvas dos judeus helenistas fossem também assistidas. E aí, entre eles, um dos que foram escolhidos para fazer parte desse grupo foi Estevão. Estevão foi um dos que foi escolhido para fazer parte desse grupo. E aí a igreja continua caminhando. Os gentios, eles começam a ser evangelizados lá em Antioquia. O que acontece? Estevão, como a gente acabou de falar, ele foi um dos escolhidos para estar nesse serviço de ajuda aos pobres. E Estevão, ele foi morto, ele foi apedrejado, e ele foi assim uma referência para nós, porque ele, quando foi apedrejado, ele pediu ao Senhor que perdoasse, que não imputasse aquilo tudo, aquela falha, que perdoassem aqueles que estavam apedrejando ele. E depois que Estevão foi apedrejado, levantou-se uma grande perseguição em Jerusalém. E com isso, com essa perseguição, o povo teve, os seguidores de Jesus tiveram que ser espalhados. E aí a gente vê que até nas coisas que aparentemente não são boas, Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Ser perseguido, ser espalhado aos olhos deles não era uma coisa boa, mas através disso o Senhor é especialista em aproveitar as oportunidades, e através disso os discípulos, os seguidores de Jesus foram espalhados, e aonde eles passavam, eles anunciavam o evangelho do reino. Mas, irmãos,
Eles anunciavam o evangelho do reino, mas para quem eles anunciavam o evangelho do reino? Eles iam para as cidades e só anunciavam o evangelho para os judeus. Eles procuravam naquela cidade que eles iam quem era judeu e aí eles evangelizavam. Até então, não judeus não eram evangelizados. E isso só muda. Essa quebra de paradigma só é mudado quando aqueles judeus que não nasceram em Israel, os judeus nascidos em outras cidades, começaram a falar de Jesus e a evangelizar os não-judeus, os gentios. E aí começa a igreja a evangelizar os não-judeus. E com isso a igreja vai crescendo. E qual foi a reação da igreja de Jerusalém frente a isso? Porque vocês lembrem que a igreja de Jerusalém, na cabeça dos judeus, o evangelho veio para os judeus. Era difícil, apesar de Jesus ter falado com eles que o evangelho do reino seria pregado a toda criatura e todo aquele que crê, né? Todo aquele que cresce em Jesus faria parte da nova aliança. A ficha ainda não tinha caído, o entendimento ainda não tinha chegado para eles. E aí, quando eles ouvem que lá em Antioquia gentios estavam se convertendo, há uma grande inquietação, vamos dizer assim, em Antioquia. E uma reação. Bem, o que vamos fazer? O que está acontecendo? Se levantou algumas indagações. Então, a igreja separou Barnabé para enviá-lo lá em Antioquia para ver o que estava acontecendo. E aí eu pergunto, qual foi a intenção dos líderes da igreja ao enviar Barnabé para Antioquia? Qual o verdadeiro motivo? Qual a intenção do coração? Será que eles queriam saber o que estava acontecendo, queriam fiscalizar, queriam apoiar, ou estavam duvidosos? Qual foi o real motivo de ter enviado Barnabé para Antioquia? Barnabé foi. Não sabemos se foi para fiscalizar, se foi porque estavam preocupados, porque estavam alegres com a conversão. O fato é, Barnabé foi para Antioquia. E ao chegar lá, Barnabé viu aquilo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo ali. E aí Barnabé percebeu que o que estava acontecendo, ele teve o discernimento que tudo que estava acontecendo em Antioquia era por obra do Espírito Santo. E aí a igreja de Antioquia, ela se torna um exemplo para nós, um exemplo a ser seguido por nós. Porque quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, a gente percebe que a igreja de Antioquia tinha uma qualidade muito boa, que ela era inclusiva. A igreja de Antioquia incluiu os gentios. Os judeus que não haviam nascido, que haviam nascido em outras cidades, eles incluíram, eles evangelizaram os gentios. Então, com isso, os gentios começaram a fazer parte da igreja. A igreja de Antioquia era uma igreja inclusiva e era uma igreja missionária. A igreja de Antioquia, ela zelava pela preocupação, o ensino da palavra de Deus. E falando do ensino da palavra de Deus, era uma igreja que estava crescendo e precisava ser discipulada e precisava ser ensinada. E aí Barnabé,
ele lembra de Paulo, que Paulo teria sido chamado pelo próprio Deus para ser o apóstolo dos gentios. E aí Barnabé vai até Tarso com o objetivo de trazer Paulo para Antioquia com ele. E a igreja de Antioquia, ela era assim, vista como uma igreja que os fiéis eram fiéis seguidores de Jesus, tanto foi que lá os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Cristão significa pequenos cristos. Aí vocês imaginam, você hoje, eu hoje, ser chamada de pequeno Cristo. Então eles exalavam o perfume de Cristo. Era uma igreja que não desprezava a profecia. Isso foi importante porque Ágabo, ele profetizou que haveria fome, que haveria escassez de alimento no mundo inteiro. E aí a igreja pôde se levantar e ajudar uns aos outros, pôde repartir os seus haveres com os outros. E aí a gente vê mais uma característica da igreja, que era uma igreja generosa. Paulo, e o que falar de Paulo? Paulo, apóstolo dos gentios. Como eu falei, Barnabé foi atrás de Paulo para trazer ele para Antioquia. Barnabé era um seguidor de Jesus. Barnabé, ele era mestre, né? Dois mestres de Antioquia, Paulo e Barnabé. E Barnabé, ele foi comissionado pelo Colégio Apostólico de Jerusalém. Mas Paulo foi comissionado pelo próprio Jesus. E ele era autodidata, mas ele passou pela escola da vida, vamos dizer assim. Então Paulo, ele foi para Damasco, e em Damasco ele encontrou Jesus, houve a conversão dele, ele ficou cego, aí Ananias orou por ele e ele voltou a ver, recuperou a visão. Ali ele foi batizado e ali em Damasco ele começou a pregar nas sinagogas. Mas de Damasco ele foi para a Arábia, foi para a península do Sinai para receber a orientação de Deus em relação ao ministério. Do Sinai, ali da península do Sinai, ele volta para Damasco. Mas quando ele volta para Damasco, ele sofre perseguição. Que os discípulos, inclusive em Damasco, os discípulos tiveram que ajudá-lo a fugir, quando desceram ele pelo cesto. Em Jerusalém, Paulo resolve voltar para Jerusalém. Mas lá em Jerusalém, ele ficou por pouco tempo, que começou a perseguição, pois queriam matá-lo. E aí, então, Paulo vai para a Cilícia, e lá ele fica. Vai para a cidade de Tarso, onde ele nasceu, na região da Cilícia, e ali ele permanece por um longo tempo. E foi aí, nesse contexto, quando ele já tinha passado por esses lugares todos e tinha parado na Cilícia, lá em Tarsis, que Barnabé vai até ele ao encontro de Paulo para pegar Paulo e levar para Antioquia, para que ele e Paulo pudessem orientar e discipular os irmãos de Antioquia. Depois de 1 ano e meio que eles estavam lá em Antioquia, eles são separados para a obra missionária, para a obra missionária, e saem pelas nações pregando o Evangelho. Glória a Deus, porque Deus nos incluiu nesse plano de salvação. O Senhor derrubou a parede da separação que havia entre nós e os judeus. E hoje, na nova aliança, somos parte do corpo de Cristo e temos acesso ao Pai. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.